Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de número 3 ao 5. Vou ler na versão nova, Almeida atualizada. Se você pode, acompanhe também nessa versão. Se você tem Bíblia, leia na sua Bíblia. Se não tem, compartilhe com quem está ao teu lado. E se você também assim optar, tem a versão também nas telas. Diz assim: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Temática da noite, a batalha da mente. Temática da noite, a batalha da mente. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. A batalha da mente. Você pode olhar para quem está ao teu lado e dizer: a batalha da mente. Todos nós vivemos muitas batalhas. Ouso pontuar que a maioria que enfrentamos estão no campo da nossa mente. Na mente se concentra não apenas as nossas emoções, conforme a ciência pontua, mas ali também estão os nossos sentidos. Além dos nossos sentidos, também, dependendo daquilo que venha a se mexer em nossa mente, pode afetar inclusive o nosso corpo, nossos membros, os braços, as pernas, os dedos, o equilíbrio e dentre algumas coisas mais. Eu estou convencido que a mente, ela é o centro da estrutura de quem somos, tanto emocionalmente como também carnalmente. Há relatos de pessoas que relatam de verdadeiras guerras vividas neste ambiente da mente. E, em particular, eu posso aqui destacar algumas delas. Existem guerras que estão no campo da mente, mas que afetam as nossas emoções. Quantas pessoas vivem ataques ferrenhos nas suas emoções, que as fazem de um momento estarem felizes e de outro momento estarem tristes. Existem ataques na mente ou nas emoções que fazem as pessoas viverem azedas, desconfiarem de outras, não se sentirem bem ou no seu bem-estar ou confiantes. Existem também ataques ou áreas que são muito atacadas, podemos destacar nossa espiritualidade. Quantas pessoas não conseguem viver uma fé real, autêntica, frutífera, saudável, porque vira e mexe estão oscilando, ora estão lá em cima e ora estão lá embaixo. Existe também a área de relacionamentos. Tem pessoas que não conseguem se relacionar, e não digo apenas no âmbito íntimo, mas também no âmbito das amizades. Tem pessoas que possuem uma dificuldade enorme e até dizem: melhor meu pet. O pet é melhor do que o ser humano. Não, não é melhor. Melhor é você vencer essas dificuldades no seu bem-estar, nas suas emoções, que acabam desencadeando problemas em relacionamentos. Melhor é se relacionar com gente, ter boas amizades. Existe também uma outra área que é muito atacada, que é a área da família. Outra ainda, das finanças. Mas todas essas áreas, pontuei aqui 5, todas elas estão no campo da mente, das emoções, a raiva que vem do nada, a tristeza que do nada brota, o ciúme terrível. Quantas pessoas não conseguem viver porque são extremamente enciumadas?
Existem outras pessoas que são desconfiadas de tudo, não conseguem acreditar em ninguém, por conta de situações que viveram, por conta de problemas que passaram, e o inimigo percebe isso na vida do ser humano e ataca com todas as forças dele. Existem pessoas que no campo da espiritualidade não se sentem justificadas em Deus, e por conta disso, o inimigo ataca com lembranças de coisas que já viveram, mas que não vivem mais, e por causa dessas lembranças, essas pessoas acabam não vivendo aquilo que Deus estabeleceu para a vida delas, porque elas vivem constantemente presas ao passado. Outras ainda no campo do relacionamento. Quantas pessoas, às vezes por causa de traumas da infância, por causa de violências sexuais ou até mesmo em palavras, em gestos, elas não conseguem lidar com outros muito bem, estão sempre na defensiva. Famílias atacadas, e por coisas às vezes tão bobas, brincadeiras em horas desnecessárias, ou ainda viveu uma vida de muitas cobranças e dificuldades, críticas constantes. Eu estou convencido que essas 5 áreas são miras constantes do inimigo sobre as nossas vidas. Mas veja bem, quando nós falamos de ataques de Satanás, precisamos trazer à nossa mente pelo menos 3 perfis desses ataques. E o primeiro desse perfil ou desses perfis é a chamada sugestão do inimigo. É aquilo que ele sopra no nosso ouvido quando nós estamos, às vezes, desligados. É aquele momento que entra no nosso coração através da janela do nosso corpo, que são os olhos, de mensagens que recebemos. E como ele cria algazarra, veja bem, meus irmãos e irmãs, estava hoje trabalho ouvindo algumas pessoas, e aí uma pessoa que tenho pesquisado, ouvido alguma coisa, ele falou algo que fez todo sentido. Eu falei, hoje falo isso na igreja. Cuidado com aquilo que você vê. E esse rapaz estava pontuando sobre a pornografia, o perigo da pornografia. A pornografia ela é tão perigosa que não está mais agora no campo do cristianismo como um ponto a ser cuidado para que você não entre, mas até a ciência humana já hoje em dia comprova que a pornografia tem na mente humana a mesma ação do que o crack tem na mente de uma pessoa que o usa. Então fuja da pornografia, mas fuja também, em segundo lugar, das conversas inconvenientes. Paulo mesmo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso em Coríntios, em Efésios, ele pontua o seguinte: fuge até mesmo dos gracejos imorais. Ou eu gosto de dizer, se não há imoralidades, então das conversinhas que não edificam. Fujam disso. Cuidado com as portas para o seu coração, as janelas que você abre para a sua mente. O inimigo trabalha com sugestões. Às vezes são conversas inconvenientes. Ei, meu irmão e minha irmã, se os teus amigos não respeitam quem vocês são, é melhor não ter essa amizade ou essas amizades. Prefira ser chamado de bobo, de boba, do que alguém atualizado, mas que não é amigo de Deus. É bom sempre se lembrar que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. Cuidado com as sugestões nos filmes, nas novelas. Adolescentes, cuidado com as séries. Ah, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Cuidado com aquilo que você está consumindo. Irmãs, irmãos, aqueles que gostam muito
das séries virou moda agora, as séries coreanas, que nem sempre é coreana, agora tem da Turquia, tem um bocado de negócio aí. Novelas que são como séries, cuidado. Tem certas coisas que parece que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. Muitos anos atrás eu gostava de assistir filme de terror. Eu em particular, eu gosto de sentir um pouco a adrenalina do medo. É estranho isso. Cada um tem suas... Mas eu gosto daquela adrenalina que aquilo ali dá. E por muito tempo assistia. Minha mãe nunca gostou, mas quando estava sozinha assistia. E quando eu casei, eu passei também a assistir. A minha esposa não gosta de assistir de jeito nenhum. E tanto ela falar, ela me convenceu que aqueles filmes, ainda que na minha mente eu entenda que aquilo ali é apenas um filme e que o ataque não tem efeito sobre a minha vida, mas eu percebi que existem portas no mundo espiritual que nós abrimos. Me permita aqui exemplificar. Nos filmes de vampiros e nas séries de vampiros, é interessante que todo filme, toda série, o vampiro só pode entrar na sua casa se você permitir, convidá-lo, senão ele não entra na sua casa. Existem coisas que nós acessamos, que é como se nós estivéssemos dizendo para o inimigo: pode entrar, a casa é sua, a vida é sua, a minha mente é sua. Existe o segundo perfil desses três que decidi destacar nessa noite. E o segundo é a opressão. Se o primeiro são sugestões do inimigo, o segundo já é uma ação direta dele. É como se ele estivesse nos pressionando. É como se nós, em nosso corpo físico, sentíssemos aquela ação do inimigo. Dores de cabeças muito fortes, alterações de humor do nada, desistência de algumas coisas, pensamentos muito fortes, que não são apenas no campo da sugestão, nós conseguimos até imaginar aquilo. É como se aquilo entrasse, tomasse nossa mente, nosso coração, e como aquilo ali que é mentira, se tornasse uma verdade. É como se nós estivéssemos lá. É quando a nossa mente vagueia tanto que nós estamos na sala, mas parece que nós estamos naquele momento no quarto. Que estamos aqui em Jardim Meriti, mas como se nós estivéssemos lá nos Estados Unidos. É aquilo que não apenas vem como sugestão, mas que tem um peso de opressão, que é como se estivesse nos aprisionando em cima de algo que está sendo ali propagado. Você não vai conseguir. Quantas pessoas vivem isso? Você não vai conseguir. E aquilo ali exerce um poder tão grande que a pessoa, de fato, nem aconteceu o negócio, mas ela já está dizendo: não vou conseguir mesmo, porque eu já visualizei. Tem um filme muito interessante que é o filme do Sherlock Holmes, do homem que fez o Homem de Ferro, na versão dele, que tem um momento que ele é muito inteligente, aí tem o vilão que também é muito inteligente. E é interessante que o filme demonstra ali cenas de uma briga entre os dois, mas que no final eles percebem. Na verdade, o filme mostra que aquela briga nem existiu. Eles, na mente, vão brigando um com o outro, ali delimitando as ações que tinham que tomar, e eles sequer lutam, porque eles estão ali prevendo pela mente o que cada um vai fazer. Mas é interessante que aquele filme mostra como se aquilo fosse uma grande realidade. Quantas pessoas estão vivendo isso, guerras nas suas mentes? Nem aconteceu a coisa, mas elas já estão vislumbrando como vai ser e elas já determinam se vão ganhar ou perder. E na maioria das vezes, com capeta, é sempre perder. Eu não vou nem jogar meu currículo porque não vai dar certo. Eu não vou nem chegar até a pessoa que não vai dar certo. Ei, bonitinho, você não é tão bonito. Se você não chegar na menina, vai acontecer alguma coisa? Não vai, filho.
E a menina, a mesma coisa, você pode achar um menininho bonitinho, mas se você não jogar o lenço, ele nunca vai saber que você está interessada nele. Só tem um detalhe, eu não assino embaixo com nenhum namoro de adolescente. Tem uns que namoram, e eu abençoo. Mas eu acredito que não é o tempo de namoro. É tempo de dedicação, de entrega, porque tem tantas coisas difíceis para nós enfrentarmos, a vida está tão dura. Então, quanto mais rápido nós nos prepararmos para a vida, melhor. Mas quando acontece, a gente abençoa. E graças a Deus, posso dizer que aqui na nossa igreja os namoros são bem abençoados. Graças a Deus por isso. Mas existe um terceiro perfil dentro dos 3 perfis que pontuei. Está fazendo sentido para vocês essa mensagem? Batalha da mente? Que é a possessão. Aí é complicado isso daqui. Porque é aquele estágio em que não é mais uma sugestão, não é mais uma opressão. Agora o inimigo toma não apenas a mente, mas o coração daquela pessoa. Tem pessoas que são muito usadas pelo Espírito Santo, que quando chegam e falam assim, você acredita que eu nem sei o que aconteceu? Eu falo, então tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo não tira o seu discernimento do que está fazendo. Talvez pela emoção você foi levado a fazer determinadas coisas. Mas o Espírito Santo não anula o seu racional. Agora, o inimigo anula. Por isso que nesse mundo, a gente não pode julgar a pessoa, mas nós temos que julgar o espírito. Porque nem tudo que diz que é luz é luz. Nem tudo que fala assim, diz o Senhor, vem da parte de Deus. Micaías aponta muito bem isso. O discernimento espiritual, ele é importante. Mas veja bem, no que se refere à opressão, é diferente da ação do Espírito Santo em nós. Porque na ação do Espírito Santo dentro de nós nos lembramos o que está acontecendo, ainda que aquilo nos faça fazer coisas que racionalmente não faríamos. Mas quando uma pessoa está possessa, de fato ela não lembra, porque o diabo toma a mente dela, leva cativa a mente. E ali ela age, ela fala, ela reage a situações que ela de fato não vai se lembrar posteriormente àquela possessão. Faz sentido para vocês isso? Eu acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, se ela não estiver vigiando, ou até vigiando, ela pode receber sugestões, opressão, mas ela nunca vai ficar possessa. Se há possessão é porque, muito provavelmente, essa vida nunca teve uma real experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas veja bem, diante disso eu quero destacar 3 verdades que julgo que sejam importantes. Primeira verdade, nós precisamos aprender a ter o discernimento do Senhor. Primeira verdade, discernindo os ataques. Primeira verdade? Discernindo os ataques. Só é possível se nós estivermos andando com Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta, aqui na minha versão Nova Almeida atualizada diz, e é apta para julgar, em outras versões diz, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Só é possível nós discernirmos determinadas coisas se nós estivermos andando com Deus. Se nós estivermos caminhando com Deus, saberemos se aquelas sugestões são ou não do inimigo, se aquela pressão que estamos vivendo é ou não do inimigo. É crucial que nós tenhamos uma vida saudável em nossa espiritualidade diante do nosso Deus.
senão poderemos incorrer em muitos erros. Discirna qual é a voz que está falando contigo. Quantos ataques nós vivemos no nosso dia a dia? É no trânsito, é dentro de casa, são nos negócios, na igreja. A igreja deveria ser um lugar que não tivesse atuação do inimigo, mas como o inimigo às vezes atua por palavras ditas e às vezes não tem nenhum sentido da coisa, mas chega no ouvido da pessoa de outra forma. Gestos, ações. Para aqueles que gostam muito do campo da batalha espiritual, eu acredito que valeria a pena vocês abrir os olhos para isso. Eu aprendi há muitos anos que em uma comunicação existe o transmissor e o receptor. Mas entre o transmissor e o receptor tem um caminho. E aí no mundo espiritual, alguns que gostam da batalha espiritual entendem o seguinte, que existem entes espirituais que a função deles é serem os atravessadores. E explico aqui o negócio. Você libera uma palavra A, mas até chegar no ouvido da pessoa não é mais B, já virou Z. Na hora que liberamos a palavra, o inimigo vai e transforma aquele sentido, e quando chega no ouvido da pessoa já não é mais aquilo. Quantas vezes nós estamos em determinadas situações, vivendo ativa ou passivamente algo que dizemos, mas não foi isso que eu falei, mas não foi isso que eu ouvi. Nós precisamos ter o discernimento espiritual. Eu gosto de dizer que uma das grandes portas do ataque do inimigo sobre as nossas vidas se chama cansaço. Quando estamos muito cansados, no físico, no emocional ou no espiritual, o inimigo ele atua com ataques cirúrgicos para azedar a nossa alma, para atrapalhar a nossa espiritualidade, para travar a nossa caminhada. Em segundo lugar, como segunda verdade, se precisamos discernir os ataques de Satanás, nós precisamos reagir. E para reagirmos, precisamos entender o que é o capacete de Deus, que se encontra lá naquilo que a Bíblia fala sobre a armadura do Senhor, que está em Efésios capítulo 6, versículo de número 17, que diz assim, especificamente sobre o capacete: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, naquele tempo, tinha duas funcionalidades. Toda a armadura de Deus, ali baseada em Efésios, é aquela armadura romana. Então, você pensa em uma armadura romana e você vai conseguir chegar a esse denominador. Então, o capacete não só tinha a funcionalidade de se proteger, mas também de atacar. Se perdeu a espada na guerra, muitos guerreiros tiravam o capacete e davam capacetada no povo, porque na maioria das vezes tinham pontas pontiagudas, assim eu vou pontuar aqui, como se fossem muito fininhas, que serviam inclusive para, como se fossem armas mesmo. Mas no aspecto aqui da mensagem, eu quero usar apenas como uma arma de defesa. A Bíblia fala em próprio Efésios capítulo 6, que o inimigo nos ataca com dardos inflamados. E esses dardos, eles tinham direção, ou eles tinham alvo nas áreas vulneráveis. E muitos guerreiros gostavam de usar o escudo, usavam a espada, no máximo a couraça, mas eles não gostavam de usar o capacete, que o capacete tirava um pouco da visão. Mas Paulo dizendo, olha, usem o capacete do Senhor. Usem o capacete.
Quantas pessoas estão sofrendo porque não estão discernindo e porque não estão tomando posse do capacete de Deus? É necessário. Quando nós nos sentimos meio amuados, discirna se aquilo ali não é um ataque de Satanás, e se é um ataque de Satanás, repreenda, diga: não, eu tomo posse desse capacete espiritual. Senhor, todos os dados inflamados saiam da minha mente. Quantas vezes eu saí deste púlpito, nesses muitos anos de pregação, ou indo em qualquer outro lugar pregando, e quantas vezes após ministrações, mensagens, orações, me sentia mal, com o corpo doído, com a cabeça doendo, com vontade de vomitar, com vontade de, até mesmo com mudanças de humor de uma hora para outra. Quando não tinha o discernimento, eu dizia: que coisa estranha. Mas hoje em dia, quando sinto isso, eu digo: está repreendido no nome de Jesus. Existe um mundo espiritual. E quantas vezes somos afetados por este mundo espiritual e não discernimos da maneira como devemos discernir. Não tomamos para nós mesmos o capacete de Deus. Terceiro e último, concluindo essa mensagem. Está fazendo sentido para vocês? Terceira e última verdade: medite na palavra. Josué 1:8 diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Eu estava refletindo nisso, meditar dia e noite, meditar dia e noite. Falei: mas por que meditar dia e noite? É que Deus estava dizendo para ele: as batalhas que você vai viver, você tem que estar com a palavra te protegendo dia e você tem que estar com a palavra te alimentando dia e você tem que estar com a palavra para atacar dia e noite. Medite nesta palavra dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A sua casa foi Deus que deu. Nenhum sentimento, pensamento que o inimigo está tentando implantar lá tem que ter sucesso, não. O sucesso é quando a palavra de Deus é semeada e muitos frutos são produzidos. Isso é o sucesso. Não aceite situações que o inimigo está tentando impor sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre as suas emoções. Você é incrível, porque Deus o fez. Eu não estou aqui pregando uma autoajuda, nunca preguei, nunca gostei de pregar autoajuda, mas isso é trazer a realidade de quem somos, e nós somos filhos de Deus. Você, minha irmã, é filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho que me olhar no espelho e tenho que ver um filho de Deus do outro lado. Você precisa se olhar e ver uma filha de Deus. Você precisa se perdoar pelos seus erros, porque se você lançou na cruz, Cristo já te perdoou. E essa linha de se autocomisserar, dizer: eu não mereço. Meu Deus, você está abrindo portas para o inimigo atuar e te travar de viver a excelência da graça de Deus. O que Deus jogou no mar do esquecimento, não tente você se curar dessa amnésia. Deixa no mar do esquecimento. Não, vou tomar um remedinho para me lembrar. Para com isso de bobeira. Lembre-se da palavra, não dos seus erros. Tem gente que está querendo tomar remédio daquilo que Deus já falou para esquecer. Eu quero me lembrar, porque quando eu me lembro eu sinto dores. Ah, que isso, crente? Crente sadomasoquista? Eu não gosto de sentir dor, não. Não gosto. Errei, errou.
pediu perdão, perdeu, e o que eu faço? Não erra mais. E o que vai acontecer? Não erra mais. E o que eu fiz? Já foi. E a consequência? Vai viver. E depois? Toda a semeadura. Se você semeou mal, você vai colher mal. Mas se você semear bem, você vai colher. Mateus 4,4, o capeta perturbando o Senhor Jesus, e ele respondeu assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sair, procede da boca de Deus. Quando nós estamos meditando na palavra, nós reagimos aos ataques de Satanás através da palavra de Deus. Eu tenho falado esse ano todo aqui e repito mais uma vez. Quantas vezes estou trabalhando, angustiado às vezes. Meu Deus, às vezes dá angústia. E às vezes o inimigo atua dizendo assim, não vai dar. Aí eu tenho que lembrar, primeiro para minha mente, eu sou árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto eu faço prosperará. Aí depois que eu me convenci da verdade bíblica, eu falo abertamente, audivelmente, e às vezes até mesmo para outros ouvirem, sobre a minha vida não vale encantamento. Eu sou aquele que Deus diz que eu sou. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Sobre a minha vida está a bênção e a presença de Deus. Onde eu coloco as mãos, prospera. Onde eu coloco os pés, há paz e prosperidade. Se eu enfrentar um exército, eles vão ter que fugir, porque não tem a ver com a minha capacitação, tem a ver com a força, o poder de Deus que está sobre a minha vida. Porque operando Deus, lute essa batalha com as armas que Deus te deu. A palavra, ela não só te alimenta, ela não só te protege, mas também é arma de ataque. Concluo. Salmos 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Vamos terminar juntos falando esse verso? No 3. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Fique sobre os teus pés se você pode. Batalha da mente. Se você está na campanha de oração, vem aqui para frente. Vamos